Olá, o Lar do Amor apresenta o Evangelho no Lar Online, o nosso encontro familiar com Jesus. Você pode acompanhar a transmissão pelos grupos de WhatsApp, YouTube ou no site do Lar do Amor. Eu sou o Daniel Ottoni e farei a apresentação do Evangelho de hoje, que é o Evangelho de todos nós. É um momento muito importante na nossa semana em que nos recolhemos em comunhão com o plano espiritual, no intuito de que haja harmonia em nossos lares e em nossa mente. O Evangelho no Lar deve ser realizado preferencialmente uma vez por semana e pode ser realizado em família, com amigos ou individualmente. Dê preferência a escolher sempre, se possível, o mesmo dia e horário da semana. Sejam muito bem-vindos. Busquem um ambiente calmo e sem interferências. Lembrem-se de colocar um copo d'água ou uma garrafa d'água sobre a mesa para que esta seja fluidificada pelos nossos amigos espirituais. Acalmemos nossos corações e pensemos em Deus para entrar em contato com Ele e com os espíritos superiores. Rogamos ao nosso amado Mestre Jesus Cristo e aos espíritos superiores que nos assistem, aos nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem enquanto seguimos o caminho da nossa fé, na nossa perseverança frente aos desafios, na nossa resiliência. Que possamos cada vez mais conservarmos-nos serenos, em paz e em harmonia. Pedimos, Senhor, que esta água seja fluidificada e que seja feita a limpeza espiritual em nossos lares, para que estes se encham de amor e de harmonia. Que os nossos irmãos participantes que porventura estejam passando por problemas físicos ou espirituais sejam auxiliados e amparados. A partir desse momento, esqueçamos os nossos problemas, os problemas que o mundo está atravessando. Esqueçamos nossas mágoas. Permitamos que apenas boas energias penetrem em nós. No intuito de fazer uma breve sensibilização, faremos primeiro a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 12, motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento com o prelúdio da cura. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim: deveis vos considerar felizes por sofrer, porque as vossas dores nesse mundo são dívidas das vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, estar felizes porque Deus reduziu a vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia e a quem diz o seu credor: se me pagardes hoje, mesmo a centésima parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o resto, e serei livre. Se não o fizerdes, eu vos perseguirei até que tenhais pago o último centavo. O devedor não seria mais venturoso, suportando toda a sorte de privações para se liberar, pagando somente a centésima parte do que deve? E em lugar de se lamentar do seu credor, não lhe diria obrigado? Tal é o sentido dessas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes porque se quitam, e depois de se quitarem, estarão livres. Mas se, quitando-se inteiramente de um lado, endivida-se de outro, não se alcançará jamais a libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida.
porque não há uma só, qualquer que seja, que não arraste consigo sua punição forçada, inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será na outra. Entre essas faltas é preciso colocar em primeiro plano a falta de submissão à vontade de Deus. Pois, se nas aflições se murmura, se não se as aceita com resignação e como uma força que se deve merecer, se recusa a Deus de injustiça, contrai-se uma nova dívida que faz perder o benefício que se poderia retirar do sofrimento. Por isso, seria preciso recomeçar absolutamente como se, a um credor que vos atormenta, pagasseis prestações tomando-lhe a cada vez um novo empréstimo. À sua entrada no mundo dos espíritos, o homem ainda está como obreiro que se apresenta no dia do pagamento. A uns o Senhor dirá: eis o preço dos vossos dias de trabalho. A outros, aos felizes da terra, aqueles que tenham vivido na ociosidade, que colocaram sua felicidade na satisfação do amor próprio nos prazeres mundanos, ele dirá: a vós nada cabe, porque recebestes o vosso salário sobre a terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. Agora, dando sequência à leitura do tema propriamente dito do Evangelho de hoje, fazemos a leitura de outra passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Iremos para o capítulo 28, item 26, nas aflições da vida. Prefácio. Podemos pedir a Deus favores terrestres, e Ele pode nos conceder quando tem uma finalidade útil e séria. Mas, como julgamos a utilidade das coisas pelo nosso ponto de vista, e a nossa visão é limitada ao presente, nem sempre vemos o lado mau daquilo que desejamos. Deus, que vê o melhor do que nós, e não quer senão nosso bem, pode, pois, nos recusar como um pai recusa a seu filho, o que poderia o prejudicar. Se o que pedimos não nos é concedido, isso não devemos reconceber nenhum desencorajamento. É preciso pensar, ao contrário, que a privação do que desejamos nos é imposta como prova ou como expiação, e que a nossa recompensa será proporcional à resignação com a qual tivermos suportado. Capítulo 27, número 6 e capítulo 2, números 5, 6 e 7. Prece. Deus Todo-Poderoso, que vedes as nossas misérias, dignai-vos escutar favoravelmente os votos que vos dirijo nesse momento. Se o meu pedido for inconveniente, perdoai-mo. Se for justo e útil aos vossos olhos, que os bons espíritos que executam vossas vontades venham em minha ajuda para o seu cumprimento. O que quer que me advenha, meu Deus, que a vossa vontade seja feita. Se meus desejos não são atendidos, é porque entra nos vossos desígnios me experimentar, e eu me submeto sem murmurar. Fazei com que eu não conceba nisto nenhum desencorajamento, e que nem minha fé, nem minha resignação sejam abaladas. Nesse momento, cada um de nós deve formular um pedido. A partir da leitura das passagens do Evangelho de hoje, devemos sempre estar atentos e ter em mente que nós estamos nessa encarnação para aprendermos, para evoluirmos, não necessariamente
para que tudo que aconteça nos seja confortáveis. Nós temos que ter a resignação de que tudo o que acontece é para o nosso bem, não necessariamente para a nossa alegria e para o nosso conforto. Quando necessário, sim, passaremos por dores, sofrimentos, privações que nos farão quitar nossas dívidas e evoluir. Devemos ser gratos, resignados e manter a fé, sempre. Quaisquer que sejam as situações, jamais reclamar, murmurar. Agradecemos ao nosso amado Mestre Jesus Cristo e aos Espíritos superiores a oportunidade do Evangelho de hoje, dessa confraternização, dessa reunião com o plano espiritual, e que possamos seguir a nossa vida e a nossa semana em paz, com proteção a nós mesmos, aos nossos familiares e em nossos lares. Continuemos o nosso caminho de evolução com nossa fé, com sabedoria, com discernimento. Até um próximo Evangelho no Lar online. Damos graças ao Senhor, graças a Deus. Que assim seja.